Contar casos como o que eu vou contar aqui hoje para vocês sempre traz um certo sentimento de revolta, porque o sentimento é que sempre estamos repetindo a mesma história, inclusive quando falamos na questão da justiça. E mais triste ainda é saber que sempre terá um novo caso desse estilo para contar aqui para vocês. Olá pessoal, meu nome é Ábia Beatriz, seja bem-vinda ao meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, não esquecer de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que já saiu por aqui ou que vai sair por aqui. Também não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, assim o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo interessante para você e ajuda no crescimento do meu canal. E você que já é inscrito aqui, não esqueça de conferir se está tudo ok com a sua inscrição, porque o YouTube está acostumando remover alguns inscritos que não interagem com o conteúdo, tá bom? Agora que eu dei esses recados, sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Lori Vaz era uma jovem de apenas 26 anos na época dos fatos, descrita pela sua mãe como uma mulher extremamente trabalhadora e guerreira. Ela também tinha um sorriso contagiante e uma energia muito boa, então todo mundo que teve o privilégio de fazer parte da vida dela a amava incondicionalmente. A Lori, quando tinha 14 anos de idade, morava na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, junto da sua mãe em um condomínio. E nesse condomínio tinha aquela área de convivência, dos moradores, e ela, quando era finalzinho de tarde, logo no início ali da noite, descia lá para baixo e ficava conversando com os outros jovens da sua idade e fazendo algumas brincadeiras. Nessa, ela acabou conhecendo um rapaz chamado Alan, os dois tinham ali quase que a mesma idade, e ele era muito amigo de um namoradinho que ela tinha na época. Um tempo depois, os dois acabaram se aproximando bastante e quando a Lori ficou solteira, ela entrou agora em um relacionamento com o Alan. Esse namoro durou cerca de 1 ano, mas eles eram muito diferentes, então logo terminou e os dois seguiram caminhos opostos. Um tempo depois, a Lori conheceu outro rapaz, ela ainda era adolescente, bem novinha, e desse relacionamento ela acabou engravidando. Com apenas 16 anos de idade, ela teve então o seu pequeno filho. A Lori não deixou a peteca cair e mesmo tendo um filho durante a adolescência, ela logo arrumou um emprego e começou a trabalhar muito para sustentar o seu filho e para ajudar a sua mãe dentro de casa. Nesse período, a mãe dela acabou se mudando agora para uma residência e nessa casa, no quintal, tinha uma outra casa aos fundos e a Lori passou a morar nessa casa com seu filho. Então ela morava no mesmo quintal que a mãe, mas em casas diferentes. Porém, conforme ela foi crescendo e entrou na faculdade, ela não parava de trabalhar e mal ficava em casa, e quem mais tinha convivência com o filho dela era a avó, ou seja, a mãe dela, que cuidava ali da criança e dava uma atenção para ela. A Lori conseguia ver assim seu filho com mais tempo quando ela chegava da faculdade, isso já era bem tarde da noite, então basicamente os dois só dormiam juntos. Em entrevista, a mãe da Lori chegou até a comentar que como ela perdeu meio que essa fase da adolescência para o adulto, quando ela ficava mais tempo com o filho, os dois brigavam, parecendo duas crianças, e ela até chegava a chamar a atenção da filha, dizendo que ela era mãe e que ela também sentia dó, assim, pena da filha, pelo fato dela ter perdido, essa fase da adolescência, não ter tido espaço para se tornar uma mulher madura psicologicamente falando. A mãe dela também conta que a Lori era de uma responsabilidade exemplar,
Então, se ela falasse qualquer coisa, você poderia confiar 100% na palavra dela. Um exemplo que ela deu foi de horários. Então, tipo, se ela falasse que ela ia estar em tal lugar 8 horas da noite, ou ela chegava no horário ou ela chegava antes do horário. Bom, o tempo passou e o relacionamento com o pai da criança não deu certo. Então ela mais uma vez terminou o seu relacionamento e se tornou mãe solo porque o rapaz não ajudava em nada. Então ela tinha que trabalhar 3 vezes pelo papel dela de mãe e também pelo papel de pai e como filha, porque ela ajudava a mãe dela muito dentro de casa. A Lori também, depois do fim desse relacionamento, decidiu não entrar em um novo e ficou bastante tempo sozinha. A mãe dela disse até que parecia que ela tinha criado um trauma ali com relacionamentos e por isso ela não sentia vontade de ter um novo ou namorar ou paquerar alguém. Ela ficou se dedicando 100% para o trabalho e para a família. Chega o ano de 2010 e agora a Lori tem 24 anos de idade e segue a sua vida normal e solteira, porém ela acaba reencontrando o Alan, aquele namoradinho que ela teve durante a sua adolescência. Os dois conversam bastante, começa a surgir um clima ali e pouco tempo depois eles voltam a ter um relacionamento depois de anos separados. A Lori fica muito feliz com o Alan porque além de ser tratada muito bem por ele, ele também tratava o filho dela muito bem. A criança gostava bastante dele, os dois brincavam bastante e ele também demonstrava gostar bastante da criança e isso só deixava a Lori cada vez mais feliz, porque o sentimento que ela tinha e relatava era como se ela tivesse reencontrado a pessoa perfeita para a vida dela naquele momento. Algum tempo depois desse relacionamento, o Alan acaba pedindo a Lori em casamento. Ela fica muito feliz e aceita prontamente. Porém, quando ela vai contar para sua mãe o que tinha acontecido, a mãe dela não gosta muito da ideia porque ela diz que as coisas estão indo muito rápido. Porém, a sua filha já era adulta e já era, assim, dona das suas próprias decisões e ela não podia fazer nada a não ser desejar que ela fosse feliz. E é o que a mãe dela faz. E assim, a Lori e o Alan acabam se casando. Os dois logo passam a morar juntos e nós sabemos que quando estamos morando junto com alguém, não tem como esconder a verdadeira personalidade por muito tempo. E nesse caso, gente, não foi nada diferente. Em pouco tempo, o Alan já começou a se mostrar um homem extremamente agressivo, que perdia o controle facilmente por qualquer motivo, quebrava objetos dentro de casa e as coisas foram piorando quando ele começou a ser agressivo verbalmente com o filho da Lori. Então ele começou a falar até mesmo palavrões assim na direção do menino, direcionado ao garoto. E a Lori não estava nem um pingo feliz com aquela situação. Então ela vai até a casa da mãe e diz que vai pedir o divórcio, contando todas essas coisas que ela passava dentro de casa. E pasmem, gente, só fazia 6 meses que eles tinham se casado. Aqui eu já vou deixar um recado importantíssimo para você que está me assistindo. Qualquer sinal de violência verbal e piorou ainda física do seu companheiro ou companheira, não espere as coisas ficar pior, não espere essa pessoa melhorar. Saia de casa, se separe e peça ajuda. Dado esse recado importante, vamos continuar por aqui. A Lori então finalmente consegue se divorciar dele, mas aí vai surgir um probleminha. Por quê? A mãe dela conta que a Lori sempre foi uma pessoa de coração muito grande. Então, como ela era super organizada com as suas contas, não devia nada nem ninguém e tinha cartão de crédito todo certinho, as pessoas acabavam chegando até ela para pedir favores financeiros,
como um cartão de crédito emprestado, por exemplo. Mas muita gente se aproveitava dela ser boazinha e acabava não pagando o que comprava. E dessa vez, no casamento dela, não foi diferente, porque a Lori, durante esse período casada, fez um empréstimo no banco para o ex-marido e esse valor que ela deu para ele emprestado, ela parcelou em algumas vezes, o qual ele pagava todo mês. Porém, depois do divórcio, o homem simplesmente virou e falou que não ia mais pagar ela. Só que dessa vez a Lori não ficou quieta, porque ela não tinha condição de pagar aquele valor por mês e começou a cobrar o Alan incansavelmente para que ele pagasse aquele empréstimo. Porém, a resposta que ele sempre dava para ela é que ele não iria pagar. Chega o dia 12 de setembro de 2012 e nesse ano a Lori já estava muito bem e já tinha inclusive seguido com a sua vida, agora tendo até mesmo um novo namorado. E as coisas fluíam muito bem, ela estava conquistando espaço no trabalho e nesse dia ela chega na casa da mãe antes de ir para a faculdade e entrega um dinheiro para ela, pedindo para ela comprar algumas bolachas para o seu filho e a mãe insiste que não precisa porque já tinha comprado, até um ponto em que a Lori fala então que a mãe fique com aquele dinheiro para ela. Ela até comenta que pega o dinheiro então e guarda no bolso de trás da calça que ela estava usando. E aí, alguns minutinhos, a Lori fica em pé na porta da sala, observando a mãe dela e também observando o filho dela. E hoje a mãe dela consegue reconhecer que, de certa forma, aquilo é como se tivesse sido um momento de despedida da sua filha, porque algum tempo depois ela dá tchau para o filho, dá tchau para a mãe e aquela foi a última vez que ela foi vista com vida. Por volta das 21h50 daquela noite, a Lori liga para sua mãe e fala que já está indo para casa porque as aulas na faculdade tinham terminado mais cedo. A sua mãe então fala que tudo bem e fica aguardando a filha chegar em casa. Vocês lembram que eu tinha comentado que a Lori era uma pessoa extremamente pontual? Então, a mãe dela já começa a ficar preocupada quando dá mais ou menos o horário que ela já deveria ter chegado em casa, conforme a distância da faculdade para a casa dela, e ela não chega. Porém, ela tenta se acalmar, talvez ela tivesse feito alguma coisinha ou pegado algum trânsito no caminho, já que ela estava de carro, e aguarda um pouco mais. O tempo passa e agora o namorado da Lori chega na casa da mãe dela e pergunta por ela, falando que ela não atende as ligações e nem sequer dá um sinal de que está tudo bem com ela. Os dois juntos agora se tornam duas pessoas extremamente preocupadas. Mas, gente, a situação era um pouco mais tensa, porque o filho da Lori já era um rapazinho e, de certa forma, ele já entendia o que estava acontecendo ali. Então, os dois adultos sempre tentavam manter a situação bem sob controle. O tempo continua passando, o namorado da Lori fica ali aguardando ela, até que o menino, o filho dela, começa a ficar muito agitado com aquilo tudo que está acontecendo, e aí a avó decide levar ele para o quarto e meio que colocar ele para dormir. E ela vai deixando o menino ali com mais sono, até que ele durma. Ela comenta que tinha uma grande insônia e, consequentemente, tinha uma enorme dificuldade de dormir, mas naquele dia ela apagou junto com a criança e só acordou às 3 horas da manhã. Assim que ela bateu o olho no relógio e viu que tinha passado bastante tempo, ela levantou correndo da cama e foi até a garagem da casa para verificar se o carro da Lori não estava ali. Mas ela fica completamente sem chão quando percebe que a sua filha ainda não tinha chegado.
Agora o namorado fala que pretende ir até a delegacia fazer uma denúncia, um boletim de desaparecimento, e a mãe concorda 100% com isso. O namorado dela então vai até a delegacia mais próxima e relata tudo isso que estava acontecendo, deixando bem claro que isso não fazia nenhum terço do caráter da Lori. Ela não costumava fazer esse tipo de coisa. Então, imediatamente os policiais iniciam as buscas por ela. Infelizmente, na manhã daquele dia 13, o carro da Lori é encontrado em uma rua sem quase movimento e o seu corpo, já sem vida, estava caído de frente para os bancos de trás. Gente, de todos os casos que eu contei aqui, eu acho que esse foi um dos mais brutais, com toda certeza, porque a forma com que tiraram a vida dela foi de uma extrema brutalidade. A Lori teve os dedos das mãos quebrados, o maxilar quebrado, alguns dentes quebrados. Ela também teve vários ferimentos causados por um objeto pontiagudo. Ela também teve uma orelha cortada, gente. Por fim, a Lori teve o seu pescoço cortado de um lado ao outro. Ela acabou tendo então o seu óbito. Assistir a mãe falando sobre isso foi uma das cenas mais pesadas que eu já vi. Não tem como a gente não se emocionar. O questionamento dela é por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu imagino que, assim como eu e como você que está aí me assistindo, ela deve ficar pensando o que a sua filha passou naquele momento. Deve ser um sentimento assim horrível, saber que a pessoa que você mais ama no mundo teve que passar por aquilo. Os policiais então ficam com a difícil missão de ter que contar isso para os familiares. E quem fica responsável por contar aquela notícia trágica para a mãe da Lori é o irmão mais velho dela. Quando ele chega na casa e a mãe olha para ele, ela já sabe o que tinha acontecido. Nesse momento, gente, os gritos e o desespero é de partir o coração. Um vizinho relata que, mesmo sem ter ideia do que tinha acontecido e acordar aos gritos da mãe da Lori, ele se arrepiava dos pés à cabeça. Depois desse primeiro impacto da notícia, todos os familiares são encaminhados para a delegacia, onde todos vão prestar depoimento. Durante o depoimento da mãe da Lori, os policiais mostram para ela imagens de câmeras de segurança de frente à faculdade onde ela tinha estacionado o carro e também imagens de segurança de onde o carro dela tinha sido abandonado. Os policiais acreditam que, por ser uma rua deserta e não ter quase nada ali, os envolvidos no crime acreditavam que ninguém veria eles deixando o carro ali. Mas, felizmente pra gente e pro azar deles, uma pequena empresa tinha uma câmera de segurança que ficava literalmente de frente para onde eles tinham deixado o carro da Lori. Conforme as câmeras, é possível ver desse veículo desce 2 homens. Esses homens entram no carro da Lori e colocam ela no banco de trás, enquanto um terceiro continua no volante do veículo roxo. Assim, os homens saem daquele ponto. O trajeto demora cerca de 12 a 15 minutos e é nesse caminho que eles cometem todas aquelas atrocidades com ela, enquanto o veículo roxo segue eles o caminho inteirinho. Quando chega no local onde eles abandonaram o carro dela juntamente com seu corpo já sem vida, os 2 suspeitos saem de dentro do carro e entram novamente no veículo roxo, agora com os 3 indivíduos fugindo do local. Assim que a mãe da Lori, gente, vê aquelas imagens, ela diz que um daqueles homens é o Alan, ex-marido da sua filha. Os policiais então começam a divulgar aquelas imagens nos veículos de emissora
para que as pessoas denunciassem se reconhecesse os outros 2 homens. E isso traz bons frutos, porque logo um daqueles homens é reconhecido e denunciado. Então os policiais conseguem encontrar ele e levam ele preso. Após interrogatório e grande pressão dos policiais, esse homem abre a boca e acaba contando tudo o que aconteceu naquele dia. Esse homem fala que o Alan tinha chegado até ele e o seu colega pedindo que eles dessem um susto na sua ex-mulher, porque ele tinha uma dívida com ela e ela não parava de perturbar ele para pagar. Então, ele pagou cerca de R$ 1.250 para cada um e pediu que esse serviço fosse executado. Porém, os homens contam que quando pegaram ela ali no carro, ela começou a lutar muito pela sua vida e gritar pedindo socorro, e as coisas acabaram fugindo do controle e terminando da forma que eu já contei aqui para vocês. Mas os policiais logo viram que aquela história não batia com a realidade, pelo fato de que o Alan devia cerca de R$3.000 para Lori. Então, se ele pagou R$2.500 para aqueles homens, por que ele não pegou esse valor, entregou para ela e depois dissesse, que ia pagar o resto, que no total ia sobrar apenas R$500? Não faz sentido, gente? Isso só deixava claro para os policiais e os investigadores que provavelmente aquilo tudo tinha acontecido por ele não ter aceitado o fim do relacionamento. A mãe da Lori conta que ela ficou responsável por contar tudo isso para o filho da Lori e ela até passou na farmácia para comprar um calmante para o seu neto. Assim que o garotinho tomou e ficou mais tranquilo, ela falou o que tinha acontecido, que a mãe dele não voltaria mais para casa. Ele só perguntou para ela o que tinha acontecido, ela contou sem nenhuma riqueza de detalhes e o garotinho falou que quem tinha feito aquilo tinha sido o Alan. A avó concorda com ele e os dois não tocam mais no assunto até hoje. O julgamento tem início e a todo momento Alan nega ter premeditado o crime, mesmo durante as investigações, sendo revelado que aqueles homens já perseguiam a Lori e já tentavam sequestrar ela por 2 meses seguidos e eles nunca conseguiam realizar o trabalho porque ela sempre estava acompanhada de alguém, até o dia que eles fizeram aquele horror contra ela. A mãe da Lori chora muito, muito, muito quando ela fala sobre o julgamento, porque ela tem um sentimento como se tivesse perdido 2 filhos, porque ela conta que amava muito o Alan, que mesmo depois de tudo, quando ela encontrava ele, ele abraçava ela conversava com ele e quando ele era casado com a filha e ela ia até a casa dos dois, eles dois conversavam por horas na casa. Eles até comiam juntos e várias vezes ela contou que chegou até a cuidar das roupinhas dele, lavar e tudo mais. E ela diz que quando lembra disso, ela se sente muito burra porque ela não sabia, mas aquele momento tudo aquilo não passava de uma interpretação, porque se ele realmente a amava e amava a sua família, ele jamais teria feito aquilo com a filha dela. Ela também comenta que durante o julgamento, quando ele começou a contar o que tinha acontecido, a sensação era horrível porque parecia que ele estava falando que tinha feito aquilo contra uma barata. Porque era como se ele não tivesse sentimento, gente. Ele relatava friamente tudo o que tinha acontecido, sem sentir ou demonstrar qualquer tipo de remorso. A sentença dos acusados então é falada. Robert Pirovani Gama, um dos executores do crime, foi considerado culpado e sentenciado a 19 anos de prisão em regime fechado. Alan dos Santos Peçanha, mandante do crime, foi considerado culpado e a sua sentença foi de 20 anos em regime fechado. Eu não encontrei a sentença do terceiro acusado,
mas assim que eu conseguir encontrar informações corretas, eu coloco aqui no primeiro comentário fixado para vocês. A mãe da Lori falou: não é fácil não. Tive que passar até por psiquiatra e tomar remédio controlado. Às vezes me perguntava se estava ficando louca. As pessoas que me conhecem sabem que já passei por muita coisa nessa vida e nada me derrubou, mas a morte da minha filha me derrubou. Me derrubou legal. Teve uma mãe que olhou para mim e disse: não tente lutar com a dor, porque ela não vai passar. A gente simplesmente se acostuma com ela. E não passa nunca. Você só se acostuma. Tem dia que dói mais, outro dia dói menos. Não tem como não sentir falta daquele abraço. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. Não esqueçam de deixar a opinião de vocês aqui nos comentários. Isso é extremamente importante para mim. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.